Olá, tudo bem? A paz do Senhor. Que bom estar aqui com você em mais essa quinta-feira. Estamos falando sobre o missionário e as emoções mortais. São aqueles sentimentos que acabam escravizando o missionário em campo e impedindo que ele desenvolva a missão como ele deveria desenvolvê-la, de maneira saudável, confiando em Deus, crendo em um Deus que domina sobre tudo e tendo relacionamentos saudáveis com as pessoas que estão ao seu redor. Ao longo da vida, nós fomos observando pessoas que são escravizadas por esses sentimentos. Nós podemos ver muito claramente como esses sentimentos prejudicaram a missão. A pessoa acaba não desenvolvendo porque é muito bom em outras áreas, mas infelizmente está aí aprisionado por emoções que faz com que eles permaneçam no mesmo lugar e não desenvolvam na missão. Vamos falar hoje sobre uma emoção perigosíssima. Pode inclusive nos tirar do céu, né? Pode fazer com que os nossos anos de missão, na verdade, sejam anos apenas de militância. E quando o grande dia chegar, a descoberta de que nós não somos candidatos ao reino pode ser extremamente dolorosa por causa de uma emoção, por causa de um sentimento que não foi tratado. Muitas pessoas estão em nossos púlpitos desenvolvendo um ministério público grandioso, mas infelizmente seus corações estão comprometidos. Que sentimento é esse tão perigoso? É a mágoa. A mágoa rouba de nós a alegria, rouba de nós a esperança, rouba de nós a expectativa de um futuro saudável, tanto fisicamente, quanto espiritualmente, quanto emocionalmente. É um sentimento terrível e nós devemos realmente examinar o nosso coração, ver como é que nós estamos lidando com as decepções que nós sofremos ao longo da vida. Claro, a gente entende que quem nos magoa são pessoas que estão perto de nós. O estranho não nos magoa. O inimigo não nos magoa. Quem nos magoa são amigos, são familiares, são superiores, são pessoas que estão na nossa congregação, são colegas de trabalho. São essas pessoas que, infelizmente, têm o poder de nos fazer passar por situações dolorosas. Agora, como nós vamos reagir a elas é o que pode salvar a nossa vida e realmente diferenciar o nosso comportamento futuro em relação àquela mágoa. Hebreus 12:15 diz assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Eu posso me excluir da graça de Deus, missionária? Posso. Eu posso me excluir do favor imerecido de Deus, guardando no meu coração mágoa, ira, ódio, ressentimento contra as pessoas que me feriram. Aí o versículo diz: que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A gente percebe esse começo, né? Olha esse paralelo que a Escritura faz. Que nenhuma raiz brote e contamine. A raiz, ela pode se desenvolver ali. Quem está aqui na superfície não está vendo o que está acontecendo coisa alguma. Mas a raiz, ela vem se desenvolvendo, ou seja, ela se fortalece sempre que você pensa, lembra, fala acerca do que aconteceu. É assim que ela vai se tornando mais grossa, mais forte, até que ela brota. Quando ela brota, aí o prejuízo é grande. Ele causa realmente contaminação e perturbação, como diz as Escrituras. A palavra mágoa, ela significa sensação dolorosa causada por uma recepção, por uma ofensa ou uma delicadeza. O estado de espírito de quem sente desgosto, tristeza, é o ressentimento, é uma das definições. Eu sei que é impossível nós não sentirmos. As emoções, elas são assim. Elas aparecem, elas brotam, elas surgem, elas se desenvolvem. Só que quando nós nos apercebemos da presença dela, esse é o momento de nós fazermos alguma coisa. Nós não podemos deixar simplesmente que elas se desenvolvam livremente dentro do nosso coração. Nosso coração precisa ser saudável. Nós representamos a Cristo, nós servimos o reino. Então, nós precisamos ter um coração
com o qual o coração de Cristo se comunique. E quando o nosso coração está cheio de raiva, mágoa ou ressentimento, infelizmente não sobra espaço para essa comunicação. Ressentimento é você guardar mágoa contra alguém em vez de perdoar e superar. Quando você se ressente contra alguém, esses sentimentos de ressentimento, ele tornam a sua vida amarga e tira a sua alegria. Os sentimentos de ressentimento tornam a sua vida amarga e tiram a sua alegria. Ou seja, eu não sou uma escrava desse sentimento. Eu posso reagir contra ele. Eu posso fazer uma escolha consciente e planejada. Eu tenho a opção de liberar o perdão para aquela pessoa que me feriu e de não reviver esse sentimento diariamente, nem contando para outras pessoas e nem pensando nele. Vamos ter cuidado com esses pensamentos. Quando nós lembramos outra vez do mal que nos fizeram, infelizmente nós fortalecemos a lembrança e o nosso corpo reage a essa lembrança como se aquela mágoa estivesse sendo causada outra vez. Ou seja, nunca fica no passado, porque nós estamos sempre reativando o mecanismo da dor. E reativar o mecanismo da dor nos causa um prejuízo emocional, espiritual e físico gigantesco. Quem vive nessa masmorra vive doente. E há muitas pessoas doentes que simplesmente recusaram-se a perdoar. Ah, o outro não merece. E quem disse que nós perdoamos porque o outro merece? Meu irmão, minha irmã, o nosso perdão é uma oferta a Deus e não tem nada a ver com o merecimento do outro. Lembre-se que nós somos perdoados por Deus na mesma medida que nós perdoamos. E se o nosso perdão é assim, tacanho, mesquinho, é um perdão que não esquece, que sempre está relembrando a ofensa, que não perde uma oportunidade de mencioná-la, como é que eu quero que o céu perdoe as minhas falhas diárias? Porque nós falhamos todos os dias. Eu tenho muita consciência das minhas misérias. Eu tenho muita consciência das minhas falhas, dos meus erros pessoais. É por isso que eu corro em direção ao perdão sempre que alguém faz alguma coisa contra mim. Eu faço uma escolha. Eu perdoo porque eu preciso do perdão também. Porque eu não sou perfeita. Eu preciso que essa medida com que eu meço, ela esteja na minha mente para que eu entenda que é a mesma medida com a qual eu serei medida. Há muitas pessoas vivendo cativas no calabouço do diabo, prisioneiras do ódio, acorrentadas pela mágoa e tendo sua vida espiritual arruinada. Eu lembro que ouvi há uns anos atrás a história de um aconselhamento. A irmã chegou com o pastor e disse: pastor, me ajude, eu não consigo perdoar o meu marido, eu tenho muito ódio dele, eu tenho muita raiva, eu fico relembrando todos os dias todos os erros que ele cometeu contra mim desde o namoro. O pastor disse assim: minha irmã, seu pecado é grave. Procure seu marido e converse com ele. Confesse para ele o seu ódio, o seu ressentimento. Peça perdão a ele. Ela disse: pastor, eu não posso. Por quê? Porque ele morreu há 10 anos. Você já pensou, meu? Morreu há 10 anos. E aquela mulher continuava escrava de erros que ele havia cometido contra ela há 50 anos. Certamente você já encontrou alguém que lhe traiu, lhe magoou, lhe feriu. Alguém que talvez você tenha pensado no seu coração: eu nunca vou perdoar essa pessoa. Essa pessoa não merece o meu perdão. Talvez você perca seu tempo aí, porque é uma perda de tempo. Quando você se deita depois do almoço ou antes de dormir, relembrando as mágoas que essa pessoa lhe causou. Mas olha, queridos, Mateus 18, 21, tem um diálogo interessante entre Pedro e Jesus. Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? Até 7 vezes? Perguntou Pedro, tentando mensurar aí esse perdão. Jesus respondeu: não, até 70 vezes 7. Porque a questão não é perdoar, não é simplesmente sobre quantas vezes perdoar, é como nós devemos perdoar. É a quantidade e a qualidade do perdão.
E como é o perdão verdadeiro? O perdão verdadeiro é aquele que você escolhe, você libera e você não permite que os pensamentos intrusivos voltem a dominar a sua mente. Quando essa lembrança vier, vá tomar um banho, vá ler um livro, coloque um hino, vá arrumar seu armário, vá organizar suas coisas. Não perca tempo e energia. Você só está se adoecendo quando você simplesmente interrompe a tua vida para ficar se lembrando do que aconteceu. Então, não fique lembrando. E eu costumo dizer, irmãos, pode ser que eu esteja errada, mas eu costumo dizer que o perdão, ele não é um sentimento. Se nós dependêssemos do sentimento para perdoar, nós perdoaríamos poucas pessoas na terra. Perdão é um comportamento. Eu escolho me comportar de maneira que esse meu comportamento deixe claro para a pessoa que me humilhou, me ofendeu, me perseguiu, que eu não estou tomada pelo desejo de vingança. Eu estou agindo da maneira que o Senhor me ensinou. Eu estou vivendo aquela situação como Cristo viveria se Ele estivesse em meu lugar. O versículo 15 do capítulo 18 de Mateus traz um segredo muito sensacional, extraordinário, para quem é vítima de uma situação que envolve outra pessoa. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. É tão simples. E porque tão poucas pessoas trazem esse princípio aqui para a sua vida, para o seu dia a dia? O que ele quer dizer? Não contamine outra pessoa. Fale só com aquela. Se você soube de uma situação que envolveu uma outra pessoa, se a pessoa falou mal de você, se a pessoa lhe acusou de algo que você não fez, se a pessoa ridicularizou algum comportamento seu, não fale para uma terceira, para uma quarta, para uma quinta. Procure essa pessoa em amor e pergunte para ela. Às vezes, o que chegou a você não foi exatamente como aconteceu. Dê o benefício da dúvida. Lembre-se que quem conta um conto aumenta um ponto. Não seja tão ágil. Não chegue ali para atacar. Não chegue com 3, 4 pedras na mão. Chegue com espírito de mansidão. Amada, meu irmão, minha irmã, posso conversar com você? Eu digo, irmãos, que o diabo tem 3 secretários. O me contaram, o me falaram e o me disseram. Cuidado com esses secretários do diabo. Causam prejuízos terríveis à missão. Causam prejuízos terríveis aos relacionamentos. Então, você soube, procure a pessoa. Interpele essa pessoa em amor. Pergunte o que aconteceu. Diga como você se sentiu ao tomar conhecimento daquilo. Peça perdão pelo seu sentimento de tristeza e decepção. Deixe com que a outra pessoa fale, escute. Não fique elaborando argumentos enquanto está ouvindo. E que essa reunião termine com um apertar de mãos, com um abraço, com os dois entendendo que são irmãos em Cristo, indo para o mesmo céu, servem ao mesmo Senhor, servem ao mesmo comandante, ao mesmo exército. Tem muitos missionários por aí que estão feridos. E às vezes feridos com pessoas que nem sabem que feriram. Ou seja, a outra pessoa não tem nem a oportunidade de se retratar. Porque não há sinceridade nos relacionamentos. Precisamos ser pessoas confiáveis. Precisamos ser pessoas transparentes. Precisamos ser pessoas acessíveis. Eu costumo dizer aqui, gente, que eu falo é o que eu sinto, é o que eu penso. Eu não tenho um discurso na fala e um outro sentimento sendo elaborado dentro do coração. Eu sou uma pessoa transparente. E eu gosto de conviver com pessoas transparentes também. E aquilo que eu sei, que eu tomo conhecimento, dentro do Campos Brancos nós temos inúmeras situações, são quase 200 obreiros, faltam poucos para chegarmos a 200. Eu entendo que a gente não consegue agradar todo mundo, mas quando eu tomo conhecimento de uma situação mal resolvida, eu vou procurar resolvê-la para a glória de Deus e para prejuízo do inferno. E não tem problema se eu perder um direito, se eu tiver um prejuízo. Se o reino ganha com isso, então eu estou dentro. Eu faço para a glória de Deus. Vale a pena. E a Bíblia diz, nos orienta que no que depender de nós, nós devemos ter paz com
todos os homens. Jesus, ele conta a parábola do homem que devia muito dinheiro e foi perdoado e não perdoou quem lhe devia pouco. Como nós temos, infelizmente, situações como essa dentro da Igreja de Cristo. Vou contar para vocês uma situação que eu passei em um estado onde eu estive pregando, né? E eu tinha uma quinta-feira que eu estava livre e um pastor entrou em contato comigo e me convidou para ir em sua igreja naquela quinta-feira. Meu compromisso com o meu anfitrião era na sexta e no sábado, e já que eu estava livre na quinta, eu aceitei. Amados, quando o pastor anfitrião, ele soube que eu havia aceitado o convite para pregar na quinta-feira, nessa outra igreja, ele me ligou. Ele me ligou muito aborrecido. Ele me ligou aos gritos. Ele me ligou em completo descontrole emocional. E ele disse: eu odeio aquele homem. Ele é meu inimigo. Se você pregar na igreja dele, nunca mais você prega em nenhuma igreja aqui do estado, porque onde eu souber que você tem uma agenda, eu vou ligar e vou dizer para não lhe receberem. Eu disse: pastor, e como fica o céu? E ele me deu uma resposta, irmãos, que doeu a minha alma. Ele disse: se ele for para o céu, eu prefiro ir para o inferno. E quem é esse homem? É um líder espiritual. É um pastor que se deixou vencer pela mágoa. Não se deixe vencer. Não se deixe vencer. As pessoas falham, erram, nós somos decepcionados. Isso acontece, é uma realidade, nós estamos no mundo. Agora, o que nós devemos fazer? Vamos fazer a nossa parte para a glória de Deus. Identificar que estamos ressentidos é o primeiro caminho. Procurar a pessoa, confessar nosso ressentimento, pedir perdão pelo que cabe a nós. Às vezes é uma discussão e as duas pessoas se descontrolam, mas aí quando vão conversar, às vezes o foco é sempre no que a outra pessoa diz. Eu conheci um casal que quando o marido falhava ou entristecia a esposa e ele ia pedir perdão, ela dizia assim: diga pelo que você está pedindo perdão. Aí ele tinha que dizer novamente: porque naquela hora eu falei isso. Ela: o que mais você falou? Amados, não precisamos disso. Não precisamos disso. Facilite. Olha, tenha empatia. Tenha empatia. Coloque-se no lugar do outro. Faça isso. Faça da empatia um exercício. Vai te ajudar muito. Eu sei que falar sobre perdão é muito difícil. Sobre abandonar o desejo de vingança, sobre não retribuir o mal com o mal. Mas nós temos uma fonte para isso. Essa fonte é Cristo. Ele é o nosso exemplo de perdão. Ele é o nosso exemplo de misericórdia. E nós, como seus servos, nós precisamos agir como o nosso Senhor agiria em nosso lugar. Uma irmã me procurou uma vez pedindo um aconselhamento e ela contou a situação. Realmente, a irmã foi traída, ela foi abandonada, ela foi perseguida. A situação era realmente muito complicada, muito difícil, extremamente dolorosa. E quando eu fui falar com ela sobre o perdão para quem lhe havia lhe feito passar por aquela situação, ela disse: não me fale em perdão, eu não quero perdoar. É um absurdo eu ter sofrido tanto e a senhora ainda vir me falar de perdão. E eu disse: então temos só uma opção. Ela disse: qual é? A opção para quem não perdoa é a tristeza, a morte e o inferno. Se você quiser, fique à vontade. Eu estou lhe mostrando o caminho. Perdoe, tenha saúde e vá para o céu. Você não está perdoando o outro porque o outro merece. Você está perdoando para agradar seu Senhor, para melhorar sua qualidade de vida e para ter uma eternidade com Cristo. Não é um favor que você está fazendo para o outro. É a sua saúde mental, espiritual e emocional. Faça a sua escolha. Perdoe e viva, não perdoe e morra. Agora, quando você escolhe perdoar, tem o caminho aí. Converse com Cristo sobre a mágoa, conte para Ele como você se sente, peça ajuda a Ele,
peça o bálsamo de Gileade para sarar o teu coração ferido. Se possível, converse com a pessoa em amor, sem atacá-la, confessando a ela a sua falha na situação que aconteceu. Ai, irmã, mas eu não fiz nada. Confesse sua mágoa, seu ressentimento, como você se sentiu. E a partir do momento que você abre mão do desejo de vingança, agora você vai fazer um voto. Qual é o voto, irmã Kelly? Não mencione mais o que aconteceu. Ai, uma vez em 1982, não. Nós não contamos história que tornam as nossas feridas mais profundas. Nós não afirmamos hoje o que nos magoou há 30 anos. É como se eu pegasse um punhal novamente e outra vez enfiasse dentro do meu coração. Eu mantenho a ferida sangrando em carne viva. Então eu faço um voto, não menciono mais. E passado na minha vida. E tal situação, isso aí o Senhor já resolveu para mim. E não sei o que, irmã, olha para frente. Eu quero é o futuro, eu quero é a novidade de vida, eu quero é o que o céu tem para mim. O que passou, passou. Não me importa mais. E a gente tem até que parar para pensar no quanto o sofrimento ele é didático, né? Nós aprendemos com o sofrimento. Eu digo que ninguém sai do deserto reprovado, ou nós saímos aprovados, ou nós ficamos no deserto sempre. O deserto da mágoa, ele é um deserto confortável, porque nós estamos cobertos de razão e ficamos lá. Mas o deserto mata. Saia daí, missionário. Perdoe o pastor que não acreditou na tua chamada. Perdoe o colega que te caluniou. Perdoe o teu cônjuge que falou contra teu ministério, que falou contra a tua escolha. Perdoe a tua sogra, teu sogro, tua mãe, teu amigo. Perdoe. Escolha perdoar. Teu perdão é uma oferta a Deus. Não tem altares de sofrimento dentro da sua casa. Não guarde. Não tenha um lugar onde você se prostre e chore. Não guarde prints que você lê outra vez e sente aquela dor perfurando o teu peito outra vez. Não faça isso. Nossos altares, eles devem ser de alegria. Lembrem-se, tudo que é bom, tudo que é perfeito, se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso nós devemos pensar. Mantenha a sua mente focada naquilo que o céu está fazendo em seu favor. Nas vitórias, na esperança, no futuro. Missionário, não fique voltando para a situação que te feriu. Olhe para frente. Olhe para frente. O extraordinário de Deus está diante de você. Saia desse deserto. Lembre-se daquelas pessoas com quem você tem um sentimento de mágoa e ressentimento. Apresente ao Senhor em oração. Conte para Ele o que aconteceu. Peça ao Senhor que sare a ferida do teu coração. Passe o bálsamo de Gileade aí. Entre em contato com essa pessoa. Peça perdão. Esclareça o que precisar ser esclarecido para que você vire essa página. Faça o voto de não mencionar mais o que aconteceu. Não lembre-se mais do que ficou para trás e avance. O céu tem novidade para a tua vida. Eu prometo para você, vale a pena você se livrar dessas amarras emocionais para que você esteja livre para seguir a Cristo. Tá bom? Um abraço grande e te vejo na próxima quinta-feira.